Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Meditando nas Escrituras, e nós estamos trazendo aqui textos bíblicos que normalmente eles são mal interpretados por algumas pessoas que não estudam as Escrituras e que muitas vezes usam esses textos de forma equivocada. Eu não vou dizer que às vezes são usados assim, que tem uma intenção clara de trazer uma interpretação errada. Mas quando se trata das Escrituras, nós precisamos ter alguns cuidados específicos para que isso não aconteça. Nós já falamos sobre diversos textos bíblicos que falam sobre isso. E hoje eu quero falar sobre Mateus, capítulo 18, versículo 20. E o texto diz que porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja bem, esse texto, entre outros textos, estão dentro desse bojo de versículos que normalmente são mal interpretados. É muito comum você ouvir algumas pessoas quando vão começar um culto, uma reunião religiosa, onde tem poucas pessoas, e aí as pessoas dizem assim: hoje nós somos poucos, mas Jesus prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele está presente. Não importa se só vieram 2 ou 3 pessoas para o culto, né? Jesus só prometeu estar presente quando houver 2 ou 3 pessoas reunidas. Mas será que é verdade o que esse versículo diz? Bom, eu vou dizer para vocês já que a resposta é não. Na verdade, esse texto não está falando sobre culto, não está falando sobre quantidade de pessoas reunidas ou condição para a presença de Jesus. Ele está inserido em um contexto completamente diferente, ok? Então, qual que é o primeiro princípio aqui da interpretação? Que a gente precisa entender que um texto, quando ele não está dentro do seu contexto, ele vai virar, de certa forma, um pretexto. Se alguém começa uma leitura e apenas nesse verso de número 20 aqui, naturalmente, ele entenderá uma coisa. Mas Jesus começou esse ensino lá no verso de número 15. Veja bem, o contexto de Mateus, versículo 20, ele começa exatamente no capítulo 18, versículo 15, onde Jesus diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti. Veja bem como que ele está começando esse texto. Jesus não está falando aqui sobre adoração, não está falando sobre culto, não está falando sobre oração, sobre reuniões litúrgicas. Ele está ensinando como que a igreja deve lidar com o irmão que está em pecado. E esse é todo o assunto do capítulo, ok? Não está tratando sobre culto, ok? Então você vê a sequência do ensino. Primeiro passo, o irmão vai sozinho conversar. Olha só, ele vê um irmão lá que está em pecado e aí ele vai sozinho conversar. Qual que é o objetivo disso? Ganhar o irmão e não condená-lo. Bom, aí vamos dizer que ele vai lá e conversa com esse irmão. Aí o texto vai para um segundo passo. E nesse segundo passo, ele diz o seguinte: se ele não ouvir, você vai levar 1 ou 2 testemunhas. E a pergunta vem: por quê? Porque lá no Antigo Testamento, toda acusação, ela precisava ser confirmada por testemunhas. Então, Jesus está aplicando nesse texto de Mateus 18, ele está aplicando Deuteronômio 19:15, ok? Então, o primeiro passo seria você ir lá e conversar com o irmão. Se o irmão não te ouvir, você vai levar as testemunhas, né? 1 ou 2 testemunhas, ok? E aí vem o terceiro passo. Vamos dizer que você foi lá, conversou com esse irmão, e esse irmão persistiu no pecado. Aí você deve fazer o seguinte: você vai levar esse caso à igreja. Agora, já não é um problema particular que você foi lá e conversou com a pessoa e foi resolvido. Não é o caso dessas testemunhas que foi junto com você ter resolvido o caso. Agora,
essa pessoa persistiu no pecado e tornou-se um assunto da comunidade. Ok, olha só, foi levado para a igreja. E aí entra o quarto passo. Qual que é o quarto passo? Se esse irmão, ele continuar rebelde, persistindo no pecado, ele deve ser considerado como um gentio e publicano, ou seja, precisa ser aplicado a esse irmão a disciplina eclesiástica. Ok? E aí é que nós chegamos nos versos de número 18 e 19, onde Jesus diz: tudo que ligardes na terra, depois você vê outro verso dizendo, logo depois, se dois de vós concordarem. Então, olha só, perceba, ainda estamos falando do mesmo assunto. Qual que era o assunto? O pecado do irmão, que ele não ouviu o seu conselho, não ouviu o conselho das testemunhas e agora foi levado para a igreja. Então, esse processo agora está num processo de disciplina, de autoridade, está num processo da igreja ter que tomar uma decisão, ou seja, você vai perceber que não mudou o assunto, não está falando de culto, não está falando de adoração, está ainda falando do caso do irmão que está em pecado e insiste em permanecer no pecado. E então vem o versículo 20. O versículo 20 diz o seguinte: porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Então, a palavra aqui, porque, ela conecta esse versículo ao que está anterior. Jesus está dando a razão da autoridade concedida à igreja. Olha só, ou seja, quando a igreja é representada por suas testemunhas e lideranças, ela age fielmente à palavra de Deus. Então, Cristo vai confirmar essa decisão com a sua presença e também com a sua autoridade. E o que significa estar reunidos em meu nome? Então, hoje muitas pessoas entendem isso como pronunciar o nome de Jesus. Mas, na Bíblia, agir em nome de alguém significa agir sob a sua autoridade, conforme a sua vontade, conforme o seu caráter. Por exemplo, um policial, ele age em nome da lei. Então, um embaixador, ele fala em nome do seu país, em nome da sua nação. Da mesma forma, a igreja, ela se reúne em nome de Jesus Cristo quando decide conforme a sua palavra. Okay? Por isso que toda decisão do cristão, ela precisa ser tomada a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Então, a decisão de disciplinar o irmão, ele está em torno da palavra. A igreja decidirá em torno da palavra. E a igreja tem uma autoridade constituída por Cristo, né? Dada por Cristo à igreja. Então, Jesus não está dizendo que só estará presente quando estiver duas pessoas, né? 2 ou 3 pessoas. Aqui surge um problema. Se Mateus 18:20 significasse isso, então, quando um cristão ele ora sozinho, Jesus não estaria presente. Mas isso contradiz diversas passagens bíblicas. Se você olhar, por exemplo, Mateus 28:20, ele diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias. João 14:23 diz: faremos nele morada. Então, tá vendo? É uma pessoa que Cristo faz morada nele. Então não precisa de 2 ou 3 pessoas. Hebreus, capítulo 3, versículo 5, diz: nunca te deixarei. Salmo 139, Deus está presente em todo lugar. Logo, a presença de Cristo nunca depende de quantidade de pessoas. A gente olha para a palavra e a gente vê Deus falando, Cristo falando. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Ou seja, muitas vezes, nesse momento, você vai estar sozinho. Então, Cristo não estaria com você? Então, esse texto estaria em confronto com isso. Mas isso não é o verdadeiro significado desse texto de Mateus que nós lemos. Então, qual que é a promessa aqui? A promessa é que Cristo está no meio da igreja quando ela exerce a sua autoridade de forma fiel. Então, é uma promessa institucional, né? Não apenas algo individual.
E isso diminui o valor do culto, né? Se nós pensássemos dessa forma. Claro que não. Sabemos que Cristo, ele está presente quando a igreja adora. Mas não porque Mateus 18, 20 esteja ensinando isso, e sim porque outras passagens afirmam essa verdade. Então, esse é um excelente exemplo da diferença entre a interpretação e a sua aplicação. Uma aplicação, ela pode ser legítima, mas não pode substituir o significado original do texto, ok? Que às vezes a pessoa vai usar esse texto para enfatizar, como se numa reunião de poucas pessoas, Jesus estaria porque a sua palavra diz. Não, Deus estaria ali de qualquer forma, mesmo se estivesse uma pessoa. Esse texto, ele não pode, na verdade, em seu real significado, não pode ser aplicado, né, como referência a isso. Tem outros versículos, como já mostramos aqui para você, que é mais compatível com essa realidade. Então, dentro de algumas aplicações práticas, nós precisamos entender primeiro, a disciplina eclesiástica, ela é um ato de amor, né? Que é o significado desse versículo. O objetivo nunca é excluir, é restaurar. Então você percebe que o texto quis restaurar a vida espiritual saudável de um irmão que estava em pecado. Então, houve todo um movimento da igreja para que esse irmão fosse restaurado. Então, segundo, essa igreja, ela recebeu uma autoridade que é de Cristo, não para agir de forma isolada, arbitrária, mas para obedecer à palavra de Deus. Terceiro lugar, Cristo, ele governa sobre a igreja. Ele não abandona a sua igreja. Ele é aquele que está presente e é o mesmo que dirige essa igreja. E em quarto lugar, o contexto sempre vai determinar o significado verdadeiro de um texto bíblico. Então, nunca devemos construir doutrinas sobre um versículo que está isolado. Ok? Então, Mateus 18, 20 não é uma promessa de que Jesus só estará presente quando 2 ou 3 pessoas se reunirem. É a garantia de que Cristo está com a sua igreja quando ela exerce submissão à sua palavra, à autoridade que ele mesmo nos concedeu. Então, a presença do Senhor não depende da quantidade de pessoas de um culto. Ela é uma realidade permanente no meio do seu povo. Então, nesse texto específico, porém, Jesus destaca sua presença como fundamento e a conformação, né, dessa autoridade da igreja nesse processo de disciplina e na restauração de um membro da igreja, ok? Então, é isso que esse texto quer dizer, ok? Então, Jesus, ele não está estabelecendo um quórum aqui para a sua presença. Ele está garantindo a sua autoridade no governo da sua igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo encontro.